Olá a todos, tudo bem? Bom, neste vídeo aqui vou fazer um resumo, do método Closet. Este método da editora italiana, essa é a versão que eu tenho. Ele tem outras versões também, mas vou falar somente sobre essa versão italiana, que é dessa editora Ricord. Tá ok? E essa versão revisada aqui, ó, por Alamiro Giampieri. Tá? Essa versão aqui esse método aqui é um método, tem um título de método completo. Ao total são 215 páginas, tá ok? Ó, 215 páginas. E ele é dividido, a princípio, em três partes, em três grandes partes. Tá? Só que dentro dessas partes, em especial a primeira e a segunda, tem várias partes dentro delas. O método inicia com exercícios voltados para iniciante mesmo, para quem não sabe nada de clarinete. Começa ensinando as notas, aqui a posição das chaves, da digitação que será feita. Ele inicia aqui pelas notas graves primeiro. Ele trabalha um pouquinho das notas graves nos primeiros exercícios. Depois, na página 6, ele começa a iniciar as notas médias do instrumento, o segundo registro, com o registro aberto já. E aqui na lição 14, na página 7, que ele faz a passagem do Lá para o Si. E assim o método segue, com exercícios para iniciantes mesmo, aí vai acrescentando semínimas, colcheias, ligaduras, depois vem as semicolcheias, como temos aqui. Depois tem umas coisas bem interessantes nele, que é na página 16, são exercícios de mecanismos, para treinar a digitação, algumas posições um pouquinho complicadas para quem está começando. Então ele trabalha um pouco essas posições, então são exercícios para a mecânica. E assim o método prossegue, ensinando escala cromática, posições de chaves. Depois ele continua uma outra parte aqui com duetos. Aí ele tem uma série de dus, do número 1, número 2. E ele vai trabalhando esse dus em todas as tonalidades. Por exemplo, ele começa esses primeiros du aqui em Dó maior. Então ele trabalha aqui, começa da escala de Dó maior e a relativa menor. Aí vem os dus. Na outra página aqui, ele tem Fá maior. Aqui na outra página vai continuar com Ré menor, que é relativa. E aí tem os dus com um bemol. E assim ele trabalha todas as tonalidades possíveis. Vou avançar um pouquinho aqui na lição 24, por exemplo, no Du 24, por exemplo. Já está aqui com 4 bemóis. Tá? Então é bem interessante, ele vai até, vou pegar aqui, mostrar a lição número 40. A lição 40, por exemplo, o Du 40, já está com todos os sustenidos. Aí aqui no final da primeira página, que é logo após esses Dus, aí começa a ensinar as notas mais agudas, As notas mais agudas, tem depois do Mi vem o Fá, tem a nota Sol. E ele finaliza aqui com todas essas notas da escala aqui, até a nota... Ele vai aqui até o Lá bemol. Pode acompanhar aqui até o Lá bemol. E aí ele finaliza a primeira parte com os estudos que eu costumo pegar dos alunos. Antes mesmo de acabar a primeira parte, eu já começo a fazer esses exercícios, que são exercícios diários. Tem uma série de exercícios diários. Pode acompanhar aí. Em todas as tonalidades também, várias combinações de chaves. E são vários exercícios. Ele vai até o número 198. 198 aqui. Aí finaliza a primeira parte. A segunda parte inicia com 64 exercícios sobre diferentes combinações de articulações.
Então a gente trabalha aqui, ó, por exemplo, ligado em 4 em 4, com acento na primeira. Na segunda ele já trabalha ligado em 16 notas, com acento em algumas notas, tá vendo? E assim ele faz diversas variações. Por exemplo, no exercício número 3, ó, 3 ligado, uma estacata, 3 ligado, uma estacata com acento na primeira. No número 5 aqui ele trabalha 2 ligadas e 2 estacato. E são 64 estudos neste modo. Por exemplo, vou pegar aqui um mais avançado, ó, o número 28, por exemplo. Ó, tá vendo? Ele segue a mesma linha. 6 ligadas com acento na primeira. Então ele vai trabalhando as diferentes articulações. Logo a seguir vem alguns duetos, ó, creio que são 16, vou confirmar aqui agora, ó, 16 duetos. E os duetos também é interessante, trabalha também articulações diferenciadas também. E uma parte interessante é quando chega aqui no 13, por exemplo, ele começa a trabalhar os duetos, só que trabalhando aqui mordente. Olha aqui, ó. Então ele começa a trabalhar esses outros tipos de... os ornamentos, né? Ó, vem aqui grupeto. São exercícios bem difíceis esses daqui. E são exatamente 16 duetos essa parte. Depois ele tem uma tabela de ditação sobre trinados. Aí tem na página 110 tem 8 estudos em forma de cadência. São pequenos estudos aqui. Depois tem 12 estudos sobre diferentes registros dos instrumentos. São exercícios bem interessantes também, ó. Trabalha a mudança de registro e com ligadura, com acento. Dá para trabalhar bem o ligado nas mudanças de registro. Aí depois disso vem as notas super agudas, que são as notas mais agudas dos instrumentos, né? Até o dó lá em cima, nas páginas 122. Então ele tem a tabela aqui, ó, as notas, com a tabela de digitação, onde são feitas essas notas. Tá vendo as notas muito agudas? Com sustenidos, bemóis aí. Aqui nós já estamos na página 122. Aí a página 124 é muito interessante, que ele começa a trabalhar exercícios diários. Começa aqui o número 1 sobre a escala cromática. Então ele vai trabalhando aqui a escala cromática, começando de notas diferentes. O número 2, escalas maiores. Então ele começa aqui a escala de Dó maior e vai mudando o tom. Por exemplo, aqui está em Mi bemol maior. Então ele vai trabalhando todas as tonalidades. Depois vem as menores. Ele trabalha aqui a menor melódica no número 3. As menores melódicas. No número 4, as menores harmônicas. O número 5, ele começa a trabalhar outros tipos de escalas também, ó. E assim por diante, ó. Escala hexafônica, que é a escala de tons inteiros, né? Então ele trabalha diferentes escalas também. Depois ele começa exercícios sobre terças. Enfim, são diversos exercícios bem legais e difíceis também. Aqui, ó, esse aqui de oitavas. É a mesma coisa, ele começa de oitavas, só que ele vai passando por todos os tons. Por todas as tonalidades, tá vendo? E seguindo depois, ele acabando essa parte, né, sobre arpejos aqui. Aí vem a terceira parte. A terceira parte é bem simples porque é só duetos. Ó, parte 3. Deixa eu melhorar aqui a imagem aqui. Ó, dá pra ver melhor agora. Parte 3, 15 grandes duetos. Então são 15 duetos. Eles são grandes mesmo. Por exemplo, o número 1 tem uma página, 2 páginas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas mais ou menos aqui, ó. Ele começa aqui, e todas essas páginas aqui são ele ainda. Bom, em resumo é isso. Ele acaba com esses duetos. Vou mostrar aqui um trecho de outro dueto aqui na página 206 já. Olha lá, já está no meio de um dueto aqui, ó. E
Então esse aqui é o método Closet, é o método completo para clarinete. Não quer dizer com isso que se a pessoa passa o método Closet, ele é formado no clarinete. Não, esse aqui é um método onde tem as técnicas bases do instrumento, né, desde digitação, articulação, dinâmicas, enfim, as diversas técnicas. E junto com esse método tem que ser estudado outros métodos também, né? Não vou dizer o nome de todos os métodos aqui agora, que são muitos. E fora os métodos, ainda tem a questão do repertório, né? A pessoa tem que estudar sonatas, concertos para instrumento, enfim, diversas outras coisas, trechos de orquestras, né? Repertório orquestral também tem que ser estudado. Mas esse daqui é o método, talvez o método mais usado no mundo todo, que a maioria dos clarinetistas tem que estudar ele. Então eu fiz um resumo aqui bem rápido dele, mesmo assim deu 10 minutos e pouco de vídeo já, desse método, dessa versão italiana, tá? Tem outras versões, tem a versão francesa, enfim. Então aqui é um resuminho do método Closet, ou Closet, né? Se alguém souber a pronúncia correta, me fala. Tá? Eu já tive professores que cada um falou de um jeito, então por isso que eu também tenho essa dúvida, tá? Mas esse método aqui é o método completo para clarinete. Obrigado, viu? Até mais.